pastor. Obrigado, pastor. Quer falar? Deus é fiel, né, gente? Eu falei para a pastora, hoje cedo eu fui no hospital e eu falei para o médico que estava com uma dorzinha aqui nas costas, né? E aí ele tirou um raio-x e disse que tem uma mancha no meu pulmão, pequenininha. Aí mandou tomar 5 dias de antibiótico e provavelmente é de um tratamento que eu estou fazendo do refluxo e de tanto tossir, né? Pode ter luxado, inchado e dado essa infecção. Mas isso foi de manhã, agora eu já estou curada. Não é? Porque eu estava ali falando assim, senhor, pastorita, podia orar por mim? Então eu creio que eu estou curada em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes? De verdade? Nem uma provaçãozinha, uma tribulaçãozinha, assim, para vocês verem o milagre de Deus acontecer? Então dá um sorrisão, uma chips para a pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, e diga assim, que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus, nós passamos uma semana realmente bastante difícil aí, meu filho também, né, o nosso filho está com, como é que chama? Influenza, né, está bem mal, mas ele é muito forte, né, jovem, trabalhou o dia todo, foi parar no hospital e eu preocupado, né, eu orando a Deus todos os dias, eu falei, Deus, me afasta a doença, Deus, que eu tenho que pregar sábado, eu tenho que pregar domingo, me afasta a doença. Mas graças a Deus eu estou inteiro, estamos aqui hoje para mais uma palavra, e desde o início desse culto, Deus vem confirmando essa palavra que Ele colocou no meu coração, e eu questionando a Deus, é isso mesmo, Deus, é isso mesmo, e Deus dizendo, é isso mesmo que você vai falar, e a pastora Julieta, então ela começa a dizer aqui sobre os conflitos que nós temos, sobre as dificuldades que nós temos no nosso relacionamento. Nós passamos por lutas, muitas lutas, e eu penso que hoje existam casais aqui que têm um bom casamento, mas também passam por lutas. Eu penso que hoje tem casais que deveriam estar aqui, mas não estão aqui para ouvir uma palavra que Deus direcionou para eles. E eu penso que esses casais estão em casa, talvez nos vendo pela internet. Eu quero dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui nesse púlpito. Agradeço aos pastores, pastor Ailton, pastor Adenor, pastor Silvio, que também deve estar em casa, nos vendo com um olho só, né? O que está bom, né? Porque o outro... É a pastora Julieta. Eu estive aqui domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Bastante gente, né? Mas foi uma bênção aqui. Mas eu costumo dizer, a gente vinha no caminho, a Marjorie vinha falando, ela falou assim, eu vou pedir para a pastora Ailton orar por mim, né? Que essa mulher é poderosa em oração, porque ela estava bem ruinzinha esses dias, mas já tá bem melhor. Mas está aqui na igreja, mais uma vez, né? Como está em casa, pelo menos eu sinto dessa forma, né? Como está no meio da nossa família. Marjorie e eu ficamos muito felizes e honrados com o carinho que nós recebemos. Sempre que nós viemos aqui, nós somos recebidos com muito amor e com muito carinho. Inclusive com pessoas que não nos conheceram na época que nós éramos aqui da igreja, conheceram mais recentemente. E é muito bom sentir esse amor e esse carinho que vocês passam para a gente. Amém? Então, há 1 ano e um mês atrás, eu comentei isso domingo, né? 1 ano e um mês atrás, no dia 25 de março do ano passado, eu estava aqui nesse púlpito ministrando, também no primeiro encontro de casais de 2023. Eu acredito que muitos de vocês estão aqui também estavam naquela época lá. Será que vocês se lembram qual era o tema que eu ministrei naquele sábado? Talvez ninguém se lembre, né? Começou com a história da Branca de Neve e terminou com Jesus, né? E o tema da mensagem era: e viveram felizes para sempre, baseado na história de Ruth e Boaz, onde nós concluímos que é possível nós vivermos felizes para sempre com os nossos cônjuges, mesmo que a caminhada ela seja difícil, mesmo que a caminhada ela tenha muitos altos e baixos, muitos contratempos, mas é possível a gente viver felizes para sempre. E a história de Ruth e Boaz é uma história que reflete a história de pessoas virtuosas em Deus, embora Deus não seja mencionado uma vez sequer nesse livro, né, onde o caráter desse homem e dessa mulher deveria ser imitado por todos nós, amém? E como eu sempre falo, eu não sou um pregador, eu sou um contador de histórias, e hoje é um culto para casais, casados, ou casais em compromisso, em fase aí, né, de um compromisso para se casar em breve. Então eu quero trazer para vocês uma outra história,
para vocês que se dispuseram a estar aqui hoje, nessa noite, deixar os seus lares, deixar os seus compromissos para estarem aqui para me ouvir nessa noite, e vocês também estão em casa nos vendo pela internet. Tem um casal, uma família de Padre Bernardo, que eu acredito que esteja nos vendo agora, era para eles estarem aqui, mas com essa questão do influenza, eles têm 3 filhos pequenos, achamos mais conveniente que eles não viessem, então eu acredito que eles estão, amo vocês, o Éder, Laiane, as crianças, Débora, Helena e Antonella. Mas, domingo passado, eu disse aqui que Jesus nos ama o suficiente para nos tornar um reino, uma comunidade de santos ali sob o seu governo, sob o seu amor e a sua proteção. E sabe, de igual modo, Deus estabelece para o nosso casamento, para o meu, para o seu casamento, um plano que envolve redenção, provisão e segurança. Deus fez isso na vida lá de Ruth e Boaz. E é Deus usando a vida ordinária daquelas pessoas, né, de Ruth e Boaz, usando a vida ordinária dessas pessoas extraordinárias, ou seja, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas virtudes, e claro, talvez, a Bíblia não relata, né, talvez os defeitos daquele casal, mas a Bíblia não diz quais eram, para dar vida a essa grande narrativa que eu acabei de falar, de governo, de amor, de proteção, de redenção, de provisão e de segurança, que a Bíblia nos revela, além de garantir a descendência daquele casal lá, né, visto que a união de Boaz e Ruth estabeleceu a continuidade da sua linhagem, da sua descendência, a começar por Obed, o filho do casal, passando por Jessé, por Davi, até chegar ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o plano que Deus também estabelece para os nossos casamentos. E eu não sei se vocês se lembram, vocês fizeram votos, vocês fizeram promessas mútuas que seriam a base fundamental da relação marido e mulher. Estabeleceram uma aliança temporal, uma aliança de se amarem e se respeitarem mutuamente, não vinculadas a tempo, não vinculadas a movimento, mas até que a morte os separe. Já realizamos, Marjorie e eu, diversos casamentos quando nós estávamos aqui na igreja, mas eu penso que, além dos votos tradicionais, poderiam ser acrescentados outros, do tipo assim, eu prometo ser o seu copiloto, eu prometo da batatinha frita do McDonald's na sua boca enquanto você dirige. Marjorie adora a batatinha frita do McDonald's. Eu prometo que você será tão importante para mim quanto café e picanha, ou quanto a série inteira lá do Chicago Fire, que ela gosta muito. Que mais? Eu prometo não acender a luz, não abrir as cortinas, não fazer nenhum barulho enquanto você estiver dormindo. Eu prometo desentupir o ralo do chuveiro, embora você seja a única de nós dois que tem cabelos compridos aqui nessa casa. Mas tem alguns mais complexos ainda. Por exemplo, eu prometo ouvir atentamente o que você disser. A maioria das vezes ela está falando comigo e ela pergunta, se você está me ouvindo? Eu digo, hã? É normal isso lá em casa lá. Prometo limpar e cozinhar para você, sabe? Lá em casa, depois de muitas cabeçadas, eu aprendi a ajudar a Marjorie. Porque nós éramos aí no mundo secular, a gente trabalhávamos aí 10, 12, 14 horas por dia, e a gente sabe que a mulher, embora ela também seja uma profissional, ela possa ter aí um emprego ou uma função fora de casa, ela tem um segundo turno dentro de casa, que é cuidar da casa, né? Eu costumo dizer que lá em casa, quando o Marcos Alberto nasceu, ela cuidava de 2 crianças lá dentro de casa. Lá. Até hoje ela continua cuidando de 2 crianças. Mas eu aprendi a ajudar a Marjorie nos afazeres domésticos, eu aprendi a ajudá-la aí com a louça na pia, eu aprendi a ajudá-la a passar aspirador na casa, a arrumar as roupas no closet, enfim, ajudando a cozinhar. Não é demérito nenhum homem fazer isso, porque tem muito homem que acha que é demérito a lavar a louça, a passar pano na casa, enfim. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade com a máquina de lavar roupa lá de casa. Lá. Quem tem dificuldade com a máquina de lavar roupa aí? Eu tenho muita dificuldade lá de lavar roupa, sabe? Eu não posso dizer que eu sou leigo em tecnologia, eu não posso dizer que eu sou leigo aí com esses aparelhos eletrônicos modernos, não posso dizer que eu sou leigo em relação à inteligência artificial, que é tão falada agora, mas eu apanho com os botões lá da máquina de lavar roupa lá. A Marjorie, esses dias atrás, antes dela ir para o supermercado fazer compra, ela falou assim, você tem que cuidar da máquina de lavar, você vai lá, você gira o botão tal, para tal posição, se a luz estiver piscando, você aperta o botão tal, mas se essa luz não estiver piscando, você gira o botão novamente, vai piscar outras 2 luzinhas, mas se aquelas 2 luzinhas elas não estiverem piscando, você aperta o botão X, mas se o botão X, na hora que você apertar, acender a outra luzinha, você volta o botão grande para o lugar tal e repete o processo tudo de novo.
Eu falei, meu Jesus, é mais fácil levar Apolo 13 para a Lua do que lavar roupa. Negócio complicado aquele laço. Mas, e ainda depois lá do supermercado ela me liga, toca o telefone, ela falou assim, você apertou o botão? Jesus, Maria, José, mas qual botão? Ela já exigia lá em casa. Lá. Mas para finalizar, eu prometo fazer dessas promessas uma prática diária. Menos mexer na máquina de lavar roupa. Mas falando sério, a maioria dos votos são os tradicionais, prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura ou na escassez, até que a máquina de lavar nos separe. Sabe, se o casal mantiver as promessas que fizeram no altar, como uma prática diária, mesmo com uma grande margem de erro, o casamento certamente dará muito certo. Mas, eventualmente, o casamento ele desanda durante a caminhada. Dizem que, estatisticamente, o casamento apresenta uma razão não exata de 50% para cada um. Eu penso que o correto seria dizer que o casamento apresenta uma razão não exata de 100% para cada um. Ou seja, a completude, a totalidade aí dos direitos, deveres e obrigações, né, que envolve o casamento. Porque as pessoas são falhas, as pessoas, eventualmente, elas não cumprem a sua parte ali, né, nas promessas ou não seguem as suas melhores intenções, sabe? E não é culpa da máquina de lavar roupa. É para vocês que ainda estão na fase de compromisso, aí, de repente existem casais que estão compromissados para um casamento em breve, saibam que a vida ela é simplesmente uma coisa atrás da outra. Eu costumo dizer que até os 18, 20, 24 anos, quem tem essa idade aqui? Eu acredito que ninguém, né? Tem alguém com 23, 24 anos? Tem ali, ó. Até os 24 anos de idade, eu costumo dizer que você vive uma amostra grátis da vida. Que depois disso você terá que pagar para viver. E essa é uma realidade para todo mundo, é a era dos boletos, mas eu tenho um conselho para você, lute como um boleto porque eles vencem sempre. Mas, queridos, casamento é um grande desafio e por isso é bastante normal oscilar entre o conflito, que é a reação de lutar, ou o distanciamento, que é a reação de fugir. Acredite que os psicólogos, se tiver algum aqui, lidam com isso diariamente, a reação de lutar e de fugir. A medicina também ela explica que em situações de elevado estresse emocional, o organismo desencadeia ali uma liberação de hormônios, que se não me engano é o cortisol, é a endorfina, é a adrenalina, essas coisas aí, tal, que preparam o seu corpo para ficar ou para fugir, né, ou para ficar e lidar ali com uma ameaça ou fugir para um local seguro. E a nossa tendência de lutar ou fugir é uma tendência muito natural do ser humano. E se você ainda não percebeu, o casamento é um para-raios ali que absorve todos os tipos de problema. A menos que você seja um santo ou tenha a paciência de Jó, a intimidade, o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu casamento pode ser a primeira coisa a sofrer as consequências disso. Então eu pergunto, quantos aqui estão motivados para ter um casamento melhor? Ouvi meia dúzia de amém aí, aleluia. No meio de 400 pessoas, mas vamos lá. Costumo dizer que a relação do casamento é como a relação que nós temos com outros motoristas, numa estrada ou nas ruas da cidade. Embora nós não conheçamos todos os motoristas, nós compartilhamos uma relação com eles que é obedecer às regras de trânsito. E essas regras dizem o que fazer e o que não fazer, assim como assegurar que o fluxo de veículos ali seja o melhor possível e a viagem que nós estamos fazendo seja mais eficiente e mais confortável. Mas o trânsito pode se tornar um caos até trágico se os motoristas desrespeitarem as regras e passarem a fazer o que eles quiserem na direção do veículo. Não faça isso com o Jeep que vocês compraram, tá? Mas da mesma maneira, o casamento possui regras que servem como direcionadores e limites, em forma de mandamentos e preceitos morais que nós encontramos na Bíblia, permitindo que o relacionamento ele flua melhor, né, ele flua da melhor maneira possível. E para que ele flua da melhor maneira possível, cada um de nós deve assumir a responsabilidade pessoal de viver ou cumprir esses mandamentos e esses preceitos para que o casamento vá bem. Quantos estão me entendendo? Então eu posso crer que existam hoje aqui casamentos que estão indo muito bem, obrigado.
Mas também eu posso crer que tenha casamentos aqui que não esteja indo tão bem assim. Obrigado. Mas assim como existem essas formas, sabe, a percepção acerca do seu casamento, está indo bem ou não está indo bem, pode estar deturpada por causa da falsa sensação de que o relacionamento vai bem porque estão há muito tempo vivendo ali em voo de cruzeiro com o piloto automático da vida ligado e que você já nem percebe mais a qualidade e a condição do seu casamento. Dias vêm e vão, viram semanas, viram meses, viram anos, viram décadas e o casal está apenas vivendo, ou melhor, apenas sobrevivendo e talvez não estejam prosperando. E quando eu me refiro à prosperidade, eu não falo especificamente sobre dinheiro, porque muitas vezes nós vinculamos prosperidade a dinheiro. Quando eu falo sobre prosperidade, é você não sentir, prosperidade não é você ter tudo, prosperidade é você não sentir falta de absolutamente nada. Sabe? No casamento, assim como acontece na aprendizagem de um outro idioma, de falar um segundo, um terceiro, um quarto idioma, ou no estabelecimento, por exemplo, de uma rotina diária de exercícios físicos, nada mais é importante do que a motivação. Repitam, motivação. E como vocês podem ver, eu estou precisando de bastante motivação, né? Mas essa motivação, ela se traduz em boa vontade, um desejo genuíno de você ter um casamento melhor, o desejo de realizar atos corajosos de mudança no seu casamento e, por fim, a disposição dos 3 P's. Talvez você não conheça os 3 P's. Se você já trabalhou no mundo corporativo, talvez você já ouviu falar dos 5 P's, mas aqui eu trago para vocês os 3 P's apenas, que é praticar, praticar e praticar. Mas pode ser os 5 P's também, praticar, 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 praticar e praticar. Né? Ou 10 P também, mas deixa os 10 para lá, você já aprendeu. Qualquer coisa que vale a pena na nossa vida, é necessário prática. E quem sabe um dia, se eu me esforçar ou eu me praticar mais, ou eu me esforçar e praticar mais, eu me acerte com a máquina de lavar roupa e eu perco essa barriga aqui, em nome de Jesus. É o bucho, como diz a Antonella. A Antonella não veio hoje aqui, né? E ter um bom casamento não é diferente dessas coisas todas. Você pode escolher a felicidade em vez da necessidade de estar certo sempre. Eu falei isso lá da outra vez, ou de querer sempre vencer pelos argumentos. Eu, particularmente, eu tenho me esforçado bastante para proporcionar dias melhores no meu casamento. Tenho me esforçado, porque nós já passamos mais de meio século de vida, mais de 30 anos de casamento, como eu disse no domingo passado, de casamento, 30 anos de casamento, vamos para 31 anos de casamento esse ano. E sabe, agora é mais importante para nós um resto de vida juntos, com mais qualidades e menos conflito dentro de casa, do que passar a maior parte do tempo batendo cabeça. Nós temos que ter consciência disso. E mesmo assim, ainda eu continuo errando bastante lá em casa, lá. Marjorie que eu diga. Eu quero perguntar, qual é o nível do seu casamento hoje? Você já parou para pensar em que estágio você está? O ser humano, ele estabeleceu réguas para medir a intensidade das coisas, que normalmente vai de 1 até, sei lá, ao infinito. Mas vamos supor que nós pudéssemos analisar o seu casamento hoje, o seu relacionamento, e colocássemos dentro de uma régua, sei lá, de 0 a 10. Quanto maior, melhor. Onde 0, o casamento ele é horrorível, que é uma mistura de horroroso com terrível. E 10 é o céu na terra. Então, qual seria a nota que você daria para o seu casamento hoje? Pensa aí, 10 segundos enquanto eu tomo água aqui. Pensaram? Claro que eu não vou perguntar para vocês qual foi a nota que vocês deram para o seu relacionamento. Não vou ser tão indiscreto assim. Mas pensando melhor, eu vou sim, eu sou curioso. Quantos deram nota 10 aí? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. No meio de 500 pessoas aqui, só 5. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse casamento nota 10 aqui. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio que é nota 10. Quantos deram nota 9? Olha. Nota 8. Bastante. Nota 7. Já diminuiu. Nota, para ficar na média, assim, a nota 6. Eu pulei 8? Não, 8 eu falei. Tem um monte de gente aí que levantou. A maioria foi 8 aqui. Para ficar na média, a nota 6. Ninguém. Tem um lá, olha só, tem um lá no fundo lá.
Alguém deu nota menor que 6? Não, não precisa responder não, porque senão alguém vai dormir no sofá aí ou na casinha do cachorro, não responde não. Tá? Se você está menos de 6 aí, repense um pouco. Mas como eu disse antes, eu e Marjorie, nós comemoraremos esse ano 31 anos de casado. E ao refletir, quando eu estava montando esse esboço aqui, sobre a maneira como o nosso casamento começou, 3 pensamentos me vêm à mente. O primeiro, nós não tínhamos a menor ideia onde nós estávamos nos metendo. Sim ou não? Até balançou a cabeça. Pois nós nos casamos muito rápido, nós nos conhecemos em abril de 93, numa viagem que eu fiz lá para o Mato Grosso do Sul, para a Superintendência do Banco do Brasil, e nos casamos em setembro do mesmo ano. Menos de 5 meses juntos, praticamente. Aí. E nesse período de 5 meses, nós passamos aproximadamente 30 dias juntos só. O resto foi a Embratel, na época, testemunha do nosso relacionamento, porque nós nos falávamos aí praticamente todos os dias pelo telefone. O segundo, olhando para o passado, definitivamente foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. E eu acredito que para vocês também, você se decidir casar com a pessoa que você ama, foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Muito embora hoje talvez você pense assim, será que foi a melhor decisão que eu tomei? E terceiro, só nós dois sabemos o quão difícil foi essa caminhada para chegar até aqui. E eu acredito que o mesmo acontece com vocês. Sabe, nós tivemos que aprender que o casamento... Nós tivemos que aprender sobre o casamento da mesma maneira aí, que vocês, que o casamento é difícil, da mesma maneira como a maioria das pessoas aprende sobre o casamento, ou seja, vivendo dia após dia. E por mais maravilhoso que seja, né, o casamento, nenhum aconselhamento pré-matrimonial, nenhum curso de noivo feito com a pastora Julieta e o pastor Silvio ali, poderá prepará-los totalmente para os tempos e eventos depois do sim. Ainda vocês estão dando... o curso de noivo, né? Hoje, diferentemente da última vez que eu estive aqui, eu quero lançar luz sobre um assunto que muitas vezes ele é negligenciado num culto como esse aqui. Nós preferimos falar das coisas boas do relacionamento, boas do casamento, mas sabemos que existe um lado sombrio do casamento que nós preferimos deixá-lo quietinho, deixá-lo ali escondidinho, porque mexe com alguns ou com muitos sentimentos que são os conflitos conjugais. Repitam, conflitos conjugais. Vocês sabiam que muitos casais registrados na Bíblia tiveram conflitos conjugais? O conflito conjugal, obviamente, ele não deveria estar nos planos aqui do casamento, mas ele foi introduzido como resultado da queda por Adão e Eva lá no Jardim do Éden por causa do pecado. E como na minha última ministração usei a vida de Ruth e Boaz como pano de fundo, e eu gosto de fazer isso, eu quero levá-los a conhecer mais de perto uma família e os seus descendentes, que embora tenham deixado um grande legado de fé para nós, de perseverança, passaram por grandes conflitos em suas vidas conjugais. E eu estou falando de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Raquel. E o tema da mensagem de hoje é vivendo novos recomeços. Quantos querem e precisam viver um novo recomeço em seus relacionamentos aqui nessa noite? E de igual maneira, como eu fiz da outra vez, nós vamos ler alguns versículos situacionais que nos conduzirão durante aqui a nossa jornada. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 15, a partir do verso 1. Gênesis é bastante difícil de encontrar, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15 diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse: olhe para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, ou a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado
por justiça. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos por esta noite, Deus. Nós te louvamos pelo teu poder e a tua soberania sobre as nossas vidas, como o Senhor tem cuidado dos nossos relacionamentos. Eu peço, Deus, que o céu se abra sobre esse local. Ilumine, Senhor, a vida de cada casal que aqui entrou nessa noite. Independente da situação como eles chegaram aqui, Deus, que o teu Espírito, Senhor, o seu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um deles, assim como tocando a mente para, Senhor, que limpe de qualquer preconceito acerca da palavra que será ministrada. Quanto a mim, como eu sempre peço, Deus, usa-me como um instrumento teu, mesmo sendo falho, mesmo sendo limitado, Deus. É o que eu te peço hoje, no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Como nós sabemos, o capítulo 12 aqui de Gênesis, Deus dá uma ordem a Abraão para ele sair lá de Harã, a terra em que ele morava, no meio lá da sua parentela, indo para uma terra que o próprio Deus mostraria para ele. Nós falamos muito isso daqui na semana passada e retrasada, né? Com o pastor Alisson aqui, o pastor Adenor até abriu falando dessa passagem aqui. Hebreus 11:8 diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partir sem saber aonde ia. E Abraão não tinha 35 anos de idade, Abraão não tinha 55 anos de idade como eu, mas Abraão tinha 75 anos de idade. Ele obedeceu, levando consigo Sarai, sua esposa, levando Ló, seu sobrinho, e todo o rebanho e servos que trabalhavam lá em sua casa, como diz lá no capítulo 12. Então o capítulo 15 começa dizendo assim: depois desses acontecimentos, ou seja, pouco depois dos acontecimentos de Gênesis 14, quando Abraão saiu vitorioso da batalha contra a confederação de 4 reis, libertou seu sobrinho Ló lá do cativeiro inimigo. Ainda em Gênesis 14, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, e também ele recusou a ficar ali com os bens de Sodoma recuperados lá como espólio, como despojos lá da batalha que ele venceu. E um pouco mais à frente, no capítulo 17, nós vemos que Deus muda então o nome de Abraão para Abraão, confirmando uma promessa feita 24 anos atrás, pois nesse momento Abraão estava com 99 anos de idade. O versículo 5 diz: Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E ainda no capítulo 17, versículos 15 e 16, Deus muda o nome de Sarai para Sara e faz uma nova promessa para Abraão, dizendo assim: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Mas o que muitos podem não saber é que sobre Abraão e Sara, é que o seu relacionamento também fornece dicas valiosas para os casamentos cristãos de hoje. Desde o início nós temos que reconhecer que a Bíblia, ela não foi escrita especificamente para ser um manual de casamento, mas ela foi escrita para ser um manual de vida, e até mesmo por isso a Bíblia não contém muitas histórias aí dos casamentos, dos casais que estão registrados em suas páginas, assim como também não há nenhuma documentação dos pensamentos, dos desentendimentos e desafios mais íntimos dessas pessoas para tornar os seus casamentos bem-sucedidos. Sabe, é tentador para nós pensar que há muito tempo, desde o tempo de Abraão e Sara, a vida era simplesmente livre de estresse. Pelo menos Abraão não tinha uma máquina de lavar roupa para operar. Mas, embora os tempos, os costumes, as circunstâncias mudem ao longo aqui do tempo, todos os casamentos, estou dizendo todos os casamentos, enfrentam provações e dificuldades. E não foi diferente com Abraão e Sara. E de acordo com a Bíblia, o casamento de Abraão e Sara incluía várias situações estressantes e contínuas que giravam em torno de 2 questões principais. Primeiro, o medo lá de Abraão ser morto por causa da beleza de Sara. A Bíblia diz que Sara tinha uma beleza muito grande. E segundo, a longa demora para eles terem um filho. E nesse momento já se passariam aproximadamente 25 anos desde a promessa dada por Deus acerca da descendência de Abraão. Sara vivia ali um dilema que muitas mulheres enfrentam e acabam virando um problema no casamento, chegando a culminar, infelizmente, em separações, em divórcios, em quebra de aliança. E depois de obedecer o chamado de Deus para se mudar para Canaã, um dos maiores problemas enfrentados por Abraão e Sara era o fato de que eles não tinham um filho até aquele momento. Nós lemos na Bíblia que eles estavam vivendo uma boa vida em termos de posse e prosperidade. Eles tinham gado, eles tinham lá centenas de servos, bem como prata e ouro, conforme está em Gênesis 12, 5 e 13, 2, se eu não me engano. Mas havia um grande problema: Sara era estéril.
Talvez nessa noite haja casais que estão tentando uma gravidez que está demorando para acontecer, eu não sei. Eu tenho uma palavra profética para você hoje. No evento da criação do mundo, houve um mandamento de Deus para crescer e multiplicar. O nosso casal aqui, Abraão e Sara, recebeu uma promessa de Deus, que Abraão seria pai de multidões e que a sua descendência seria como estrelas do céu. Sara seria abençoada e lhe daria um filho. Era a promessa de descendência, mas se você reparou também, era uma promessa de cura. Então, se houver algum casal que esteja aqui tentando uma gravidez, e a gravidez não vem, feche seus olhos nesse momento que eu quero fazer uma oração para vocês. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor é o Criador de todas as coisas, que traz à existência coisas que sequer existem. E nessa noite eu profetizo na autoridade do mandamento, Senhor, de crescermos e multiplicarmos, e das promessas feitas aos nossos antepassados, de multiplicarmos, Senhor. Oh Deus, a promessa de descendência e fertilidade, e também uma promessa de cura nessa noite. Eu profetizo que úteros estão sendo curados, testículos estão sendo curados, eu profetizo que a semente será fertilizada e uma nova vida será gerada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Abraão acreditava em Deus, mas tornou-se cada vez mais difícil manter a fé na promessa, pois ano após ano se passava, com Sara ainda sendo incapaz de conceber. Então o que acontece? Sara propõe a Abraão que ele tivesse relações sexuais com a sua criada egípcia chamada Agar. Sara não teve sabedoria, Abraão menos sabedoria ainda quando concordou com a proposta de se casar com a criada egípcia. Sabe? Se você tem a promessa, não queira fazer o trabalho de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que a espera seja longa, Ele vai cumprir o que prometeu. Amém ou não amém? E quando nós refletimos sobre o casamento de Abraão e Sara, várias lições aqui importantes, aqui nós tiramos aqui da vida desse casal, que podem ser aplicáveis ao nosso casamento. Normalmente as questões financeiras são as principais causas de conflito no casamento, bem como nós bem sabemos, mas mesmo que você tenha uma conta bancária recheada de dinheiro e muitos bens, como era o patrimônio de Abraão, vocês não estarão isentos de passarem por crises conjugais. A primeira lição que nós tiramos, sabe, ter problemas no casamento é algo muito natural. Nós somos únicos e até mesmo por isso nós somos chamados de indivíduos. Marjorie, ela é diferente de mim. Eu sou diferente da Marjorie, assim como você é diferente do seu esposo e você, esposo, é diferente da sua esposa. Mesmo pessoas como Abraão e Sara tiveram tensões em seu casamento e certamente nós também passaremos por tensões em nossos casamentos. Mas a palavra nos exorta dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. O que isso significa, pastor? Resolva o problema antes de ir para a cama dormir. Amém? A segunda lição: Sara culpou Abraão pelo seu desconforto lá com Agar, e Abraão provavelmente sentiu que Sara estava exagerando quando exigiu que Agar e Ismael fossem mandados embora de sua casa. Aqui nós podemos aprender que culpar o outro é um erro fácil que nós cometemos nos nossos relacionamentos. E isso aqui é herança, como eu falei no começo, a herança do Éden, quando Adão disse à mulher assim: a mulher que tu me deste por esposa. Nós temos a tendência de culpar o outro ali pelos nossos problemas, pelas nossas fraquezas e talvez pela nossa incapacidade de lidar com esses problemas e essas fraquezas. Basta algo não sair da forma como nós desejamos ali, que nós procuramos identificar uma situação ou alguém ou uma lembrança ruim para transferirmos as nossas responsabilidades para o nosso cônjuge. E se você passa por isso, reveja o seu posicionamento, avalie se o problema não está em você antes de transferir a responsabilidade ou a culpa para o seu cônjuge. A terceira lição: manter a nossa fé em Deus pode ser difícil quando Deus não responde às nossas orações no nosso tempo. Abraão e Sara foram duramente testados aqui nesse ponto. E aqui para nós não se trata apenas da questão de uma gravidez que não acontece, mas pode ser outras situações que envolvam saúde, ou seja, a cura de uma enfermidade que nós possamos ter, que está demorando para acontecer a cura. Pode ser em relação às finanças, pode ser em relação aos negócios que estão travados e não prosperam, pode ser em relação à própria família e pode ser em relação ao próprio casamento.
Lembra da palavra do domingo passado que eu falei aqui sobre o em breve? Serve para essas situações também aqui. O fato de estar demorando não impede de eu continuar ali acreditando, esperando. Não me impede de continuar acreditando de que mais hora ou menos hora a resposta chegará, o milagre acontecerá e a providência de Deus chegará. A quarta lição: os maridos precisam aprender quando dizer sim, senhora, ou não, senhora. Isso é uma palavra muito importante no relacionamento, acaba com qualquer conflito. Ela chega e você fala sim, senhora, ou não, senhora, mas não é o caso aqui de Abraão. Abraão deveria ter dito para Sara, não, senhora, em relação à proposta de Sara sobre Agar. Abraão deveria ter dito assim, não, senhora, Deus proverá no seu devido tempo. Deus proverá em breve. Sabe, às vezes é preciso, talvez, um posicionamento mais firme. Lá em casa, na maioria das vezes, nós adotamos o sim, sim, não, não. Falei na maioria das vezes. Muitas coisas nós fazemos apenas quando há concordância. Se for sim, não, a resposta é não. Se for não, sim, a resposta também é não. O melhor caminho é a concordância. Repitam, concordância. E claro, algumas vezes nós não entramos em concordância e isso eventualmente se torna aí um gerador de conflitos lá em casa. E muitos relacionamentos entram em crise por causa também de regimes autoritários, individualistas e egoístas, seja tanto do marido quanto da esposa. E o fato da Bíblia orientar as esposas a serem submissas aos seus maridos não significa que o homem precise ser um ditador dentro da casa. Foi o pecado que introduziu no mundo aqui essa hierarquia que submete a mulher aí, ou que leva o homem a se sentir mais superior ou mais digno que ela. E na verdade, o homem e a mulher possuem igual dignidade enquanto criatura e trazem em si de igual maneira a imagem e semelhança de Deus. Eu poderia aqui falar sobre tantas outras lições, mas por fim, a última lição: por ter objetivos espirituais semelhantes, é importante para ter um bom casamento, você precisa ter objetivos espirituais semelhantes. Apesar das tensões, Abraão e Sara aqui estavam unidos no seu esforço de sair de uma terra pagã e crescer com a sua fé em Deus. E aqui é um ponto de extrema importância. Sabemos que a mulher é a mais ativa em relação às coisas espirituais, é ela quem mais ora, é ela quem mais lê a Bíblia, é ela quem mais participa ali das reuniões de oração. Eu estou mentindo, Alessandro? Parece que a esposa foi a que mais orou aí nessa questão do carro. Mas as mulheres fazem mais isso. Os homens, eles são menos emocionais, são mais analíticos aí para essas coisas. Mas sabe, para o cristão, a motivação que eu falei agora há pouco vem do espírito humano sendo preenchido pelo Espírito de Deus. Por isso, o casal precisa ter objetivos espirituais semelhantes, andar em comunhão e propósitos espirituais para que o ambiente aonde eles estejam sejam igualmente espirituais e abençoados por Deus. O que isso significa, pastor? Significa abandonar a cultura e as tradições do mundo e crescer baseado nos mandamentos e preceitos morais da Escritura sobre as bênçãos de Deus. Talvez você não esteja me entendendo, mas eu explico. Casais que estão juntos sob o mesmo teto, vivendo em união estável, uma união informal com o objetivo de constituir família, embora seja uma prática legal reconhecida pela lei dos homens, é uma prática condenada pela lei de Deus. Eu não sei se existem pessoas aqui, não sei porque Deus pediu para falar sobre isso, sobre pessoas que estão vivendo em união estável em suas casas. Talvez não seja a condição de casais aqui, ou de casais que estejam, talvez, nos vendo pela internet. Mas quando você está, só para explicar, vivendo em regime de união estável, o antigo concubinato, a mulher com quem você vive, presta atenção, não é a sua esposa. O homem com quem você vive não é o seu marido. Seu estado civil não é casado, seu estado civil é solteiro. Quantos estão me entendendo? E diante da lei civil, vocês são companheiros ou conviventes. Duas identificações que não representam em nada a instituição do casamento que Deus estabeleceu. Deus criou o homem e a mulher para que se tornassem uma só carne, já foi dito aqui. O casal crê que o evangelho é aqui a graça de Deus, sim ou não? Então, se nós somos cristãos, é ser mais do que isso. Ser cristão é crer nas doutrinas de Cristo.
A palavra de Deus, ela se torna para nós uma bússola moral, relacional, existencial e espiritual para todo o crente. Então presta atenção no que eu vou te dizer com muito amor, se tiver alguém aqui nessa condição, se vocês não estão ligados um ao outro, a um matrimônio legal, ou seja, ao menos pelo casamento civil, eu preciso dizer que, de acordo com a palavra de Deus, vocês estão vivendo em pecado. E Deus não está nesse negócio. Sabe, não fique bravo comigo se houver casal nessa situação aqui. Eu não sei, eu não conheço vocês que estão aqui, não sei quem está nos vendo pela internet, mas o que eu falei também não é uma crítica, é uma admoestação e amor, pois a Bíblia ela é clara ao falar sobre fornicação, que é a relação sexual, é o ato sexual fora do casamento, a prostituição, as paixões sensuais, a intimidade e a libertinagem sexuais. E por isso, se o casal se ama e deseja passar o resto das suas vidas juntos, oficialize a sua união, pelo menos no registro civil. E a partir de então, a sua mulher não será mais a companheira, né? Que parece coisa política, né? Companheira. Sua mulher não será mais a sua companheira, mas será oficialmente, diante da lei dos homens, sua esposa. Seu marido não será mais companheiro, seu convivente, será oficialmente o seu marido. As pessoas me perguntam assim, pastor, nós somos casados no civil, precisamos casar no religioso também? Aí eu respondo com outra pergunta assim, eu falo, você é crente ou não? O casamento é uma aliança em Deus que o honra. Nós honramos a Deus com o nosso casamento em todos os aspectos. É um compromisso que nós fazemos público de amor, fidelidade, partilha, onde um homem e uma mulher se unem com o único propósito de glorificar a Deus, mas também demonstrar a glória de Deus perante a sociedade, perante as pessoas, através de uma relação frutífera, de uma relação exemplar, baseada na palavra de Deus. E você só alcança essa relação frutífera e exemplar, se você tiver as bênçãos de Deus por meio do casamento religioso. Quantos estão me entendendo? Outra pergunta que me faz é assim, pastor, nós somos casados apenas no religioso, eu preciso casar no civil? Que é a situação inversa. Meus parabéns, você está aqui com a lei de Deus, mas você paga imposto? Você declara imposto de renda? Você precisa oficializar o seu casamento diante da lei dos homens. Não tem para onde fugir. Não tem por onde fugir. Eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro. Você não precisa dar uma festa de 50, 100 mil reais. Um dia a pastora nos convidou aqui, que ela tinha um compromisso, ela falou assim, veio um casal que não é da igreja e que gostaria de receber as bênçãos. O senhor pode fazer a cerimônia religiosa para eles? Eu falei, podemos fazer sim. E nós montamos essa igreja aqui, chamamos vários irmãos da igreja, nós ajeitamos aqui, decoramos o púlpito, o casamento do Léo e da Marina, do Léo e da Marina, ajeitamos tudo, fizemos um casamento lindo, religioso, simples, sem gastar absolutamente nada, cada um ajudou com o negócio, trouxe um enfeite, enfeitamos aqui essa igreja, eles entraram por ali e receberam as bênçãos de Deus. Eu não sei se houve aqui, pastor, alguma mudança, mas quando nós éramos membros aqui da igreja, Marjorie e eu, como eu disse, nós realizamos vários casamentos aqui, acho que uns 5 ou 6 casamentos, e sempre houve uma determinação da liderança para os casais que eles deveriam fazer o curso de noivo com a pastora Julieta e com o pastor Silvio, casar no civil e casar no religioso. Não era permitido realizar, por exemplo, uma cerimônia religiosa sem que o casal estivesse casado no civil. E eu creio que ainda continua sendo dessa maneira aqui, né? Mas se alguém aqui se encontra nessa situação, é membro aqui da Igreja Batista Filadélfia, em Águas Claras, se você está nos vendo pela internet, faça um gabinete com os pastores, converse com eles, acerte uma data, oficialize a relação no registro civil e oficialize também a relação aqui na igreja para receber as bênçãos de Deus no seu casamento. Mas voltando aqui à nossa história, não há dúvida de que Abraão e Sara tiveram conflitos no seu casamento, mas eles trabalharam o seu casamento ali, o seu caminho através dos problemas que eles estavam vivendo. E mesmo com todos os contratempos, Deus finalmente abençoou com um filho, Abraão já com 100 anos de idade e Sara com 90. Gênesis 21 diz assim, você não precisa abrir, visitou o Senhor a Sara como lhe disseram e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque.
Então aqui começa a segunda geração dessa família. O filho da promessa nasce, como bem nós sabemos aqui, pouco tempo depois do nascimento de Isaac. Deus coloca Abraão à prova pedindo o seu único filho em sacrifício. Abraão não negou aí o pedido do Senhor, e por esse motivo Abraão entrou para a galeria da fé registrada lá em Hebreus 11:17. E 37 anos após o nascimento de Isaac, Sara morre. Já em idade bastante avançada ali, com medo também de morrer em breve, Abraão designa o seu servo Eliezer, sob juramento, para que ele procurasse ali uma esposa para Isaac, e essa deveria ser alguém de dentro da sua parentela. Gênesis 24 registra a oração do servo Eliezer no verso 13 e 14, que diz assim: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. A estratégia aqui de esperar pela moça, que serviria água para ele e para a sua comitiva, composta por 10 camelos, como diz lá na palavra, permitiu a Eliezer estabelecer um padrão tão elevado aqui para a sua busca, que somente a pessoa certa seria capaz de cumprir o que estava proposto. E antes que ele terminasse de orar, eis que Rebeca, filha de Betuel, aparece com a sua jarra ali no ombro. A Bíblia registra também que a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E assim como foi orado, ela serviu água para Eliezer e deu água ali aos camelos da comitiva. Levando-se em conta que cada camelo bebe aproximadamente 100 litros d'água, é possível acreditar que Rebeca tenha retirado aproximadamente 1.000 litros de água de dentro daquele poço. E como nós bem sabemos, Eliezer levou presentes, que mais? Joias de ouro e prata e vestido, e os deu a Rebeca, como está na Bíblia. Eliezer conheceu a Labão, o irmão mais velho de Rebeca, e ali acertaram um compromisso de casamento. A Bíblia diz que Eliezer levou Rebeca para Canaã, e ao chegarem lá, Isaac estava meditando no campo, no cair da tarde, e erguendo os olhos, ele viu a comitiva de camelos chegando. Rebeca também, ali diz a Bíblia, levantou os olhos e vendo Isaac, desceu rapidamente do seu camelo. O versículo 67 do capítulo 24 diz que Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e a Bíblia diz enfaticamente, ele a amou. Isaac e Rebeca pareciam um casal perfeito, assim como muitos que estão aqui hoje. O seu futuro parecia brilhante, assim como muitos que estão aqui hoje. Mas Deus também havia prometido a Abraão a bênção de filhos por meio de Isaac, mas não havia nenhuma criança ainda. Ainda levaria 20 anos após o casamento, antes que Rebeca ali que engravidasse. E não era isso que nenhum dos dois esperava, e não é isso que talvez que casais que estejam aqui hoje esperam. Tanto tempo assim. Como testemunho, nós passamos lá em casa por um problema semelhante. Marjorie não podia engravidar, possuía um problema no útero que a impedia de engravidar, sabe? E começa a haver uma pressão psicológica em nós pelo fato de não vir essa gravidez. E por longos 6 anos nós tentamos em vão. Até que uma mulher de Deus, que não nos conhecia, que não sabia nada da gente, tocou na barriga da Marjorie e disse que Deus estava curando de uma enfermidade no útero e que Deus nos daria um filho. E nos deu Marcos Alberto. Se Isaac era o filho da promessa, Marcos Alberto foi o filho do milagre. Hoje com 24 anos de idade. E depois disso nós tentamos uma nova gravidez para ter uma menininha, para fazer parzinho com ele, mas não aconteceu. E isso de novo gerou algumas crises, até que nós entendemos que Deus nos deu um presente que sequer nós poderíamos ter. Mas Deus nos deu esse presente, esse milagre nas nossas vidas. E ainda cremos que Deus pode nos dar uma menininha, não é verdade, amor? Né? Sara teve Isaac com 90 anos de idade. Então falta ainda 40 para a gente chegar lá, né? Então tem tempo ainda. Nós vamos em frente. Mas pense na pressão que Rebeca deve ter sentido, quando você considera que Isaac sabia da promessa de Deus ao seu pai Abraão, que uma grande nação viria dele. A expectativa de Rebeca era gerar um filho, a expectativa dela de gerar um filho era muito grande. A Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril.
Aqui nós tiramos uma importante lição. Maridos, presta atenção. Mesmo que a sua mulher seja a mais ativa em relação às coisas espirituais, seja a que mais ora, seja ela que mais lê a Bíblia, seja ela que participa mais das reuniões de oração, cabe a você, somente a você, se posicionar e chamar para si a responsabilidade de orar pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos. Sabe por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? A Bíblia continua dizendo assim: o Senhor ouviu as orações de Isaque e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha o poder do marido que ora. Homens, orem pelas suas vidas das suas esposas, seus filhos, a sua casa, pelos seus negócios, pelos seus planos, seus sonhos, os seus objetivos. E assim como Deus ouviu e atendeu a oração de Isaque, certamente, se for algo que vai glorificar a Deus, os céus se abrirão e Deus realizará o milagre que for preciso da sua vida. Após a vitória de Rebeca sobre a esterilidade, um novo tempo de luta começa na vida daquele casal. A Bíblia registra que os filhos lutavam no ventre de Rebeca. Foi uma geração conturbada, e Rebeca orou a Deus, e ele respondeu dizendo que havia 2 nações no seu ventre, 2 povos seriam nascidos dele, se dividiriam, um povo seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria ao mais novo. Palavras do próprio Deus. Começava ali um duelo pela primogenitura de Isaque. E o que teve início no ventre de Rebeca permaneceu ao longo de toda a história dessa família, produzindo um cenário aqui de disputas, de conflitos, de divisões. E a partir de Esaú e Jacó nós encontramos também um padrão de preferência, visto também em muitas famílias. Ou seja, Jacó preferia Esaú, ao passo que Rebeca preferia a Jacó. Sabe, eventualmente isso acontece nas famílias modernas, onde o pai tem a preferência por um filho, a mãe tem preferência por outro. E eventualmente um beneficia mais a um em detrimento do outro. Mas o correto, o padrão de Deus, é que os filhos têm que ser tratados de maneira semelhante. E como nós sabemos a história, Rebeca então reteve essa informação de que Deus havia planejado para o filho mais novo herdasse a bênção, ou seja, o mais velho serviria o mais novo. A opção por Rebeca amar a Jacó pode ter vindo como uma resposta para a condição de Isaque amar mais a Esaú, ao assumir o mais velho em detrimento do mais novo. E presumivelmente Isaque não discutiu seu plano com Rebeca, porque isso iria incomodá-la em função da sua preferência. E muitas vezes nós guardamos para nós, seja o marido, seja a esposa, situações que podem trazer prejuízos aos casamentos. E nós não compartilhamos com os nossos cônjuges por medo de sermos talvez mal interpretados, por medo de magoá-lo. E isso pode gerar desconfiança ao longo do tempo, pode gerar engano, pode gerar ciúmes e eventualmente ter um final trágico, como eu falei, uma quebra de aliança. E essa parte da história nos ensina que para um bom relacionamento é preciso haver diálogo. Mas voltando à nossa história aqui, como filho mais velho, Esaú era o herdeiro legítimo da bênção de seu pai, a bênção da primogenitura, e naquele tempo a tal bênção era como um testamento legal. Abençoar Esaú teria sido uma bênção legal, mas não foi o que Deus planejou. E a disfunção daquela família atravessava também, a disfunção que ela atravessava não era um plano de Deus. E é notório que as marcas deixadas por um abandono materno ou paterno nos acompanharão pelo resto das nossas vidas. No entanto, também é notório reconhecer que Deus tem a grande cura contra todos os sintomas e sequelas em função de um abandono parental. Caso aqui, eu não sei, haja homens ou mulheres que viveram ou vivem o abandono parental, eu quero que saiba que vocês não estão sozinhos. Vocês têm um Deus que acolhe, um Deus que cuida, um Deus que protege, que te prometeu que sempre estaria a uma oração de distância de vocês. Amém ou não amém? Continuando, nós sabemos o resto da história. Esaú é um exímio caçador e Jacó é um homem pacato do campo, como diz a Bíblia. Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Rebeca enganou Isaque para que seu filho favorito, Jacó, fosse abençoado, e com isso a guerra, a tensão entre os dois irmãos, que tinha começado no ventre lá de Rebeca, aumenta a um nível perigosamente devastador. Gênesis 27:41 diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó ao meu irmão. Seguindo a orientação da sua mãe,
Jacó vai para as terras de Labão, seu tio, e avançando na história, pois meu tempo já acabou. Diz a Bíblia que pôs Jacó a caminho e se foi para a terra do povo do Oriente. E lá conhece então Raquel, que, embora a Bíblia não registre, foi amor à primeira vista. Nós chegamos aqui à terceira geração dessa família. A Bíblia diz que Labão tinha duas filhas, Lia, a filha mais velha, e Raquel, a mais moça. A Bíblia diz mais, Lia tinha os olhos baços, os olhos sem brilho, sem vida, opacos. Porém, a Bíblia diz que Raquel era formosa de porte e semblante. Gênesis 29:15 diz assim: depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. A Bíblia continua dizendo no verso 18 que Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por tua filha mais moça Raquel. E ele então trabalha 7 anos, e a Bíblia diz que os anos lhe pareceram como poucos dias, porque ele muito a amava. Isso acontece com a gente, né? Nenhum tempo é longo demais quando a gente ama e quer encontrar com a pessoa amada, né? Mas como nós bem sabemos, no dia seguinte ao casamento, imagina só, né, coisa interessante, a Bíblia não explica como, mas no dia seguinte ao casamento, Jacó rola na cama e se depara com Lia. Ele vai até Labão e pergunta assim: que é isso que me fizeste? Eu não te servi por amor de Raquel, por que me enganaste? Labão disse que não se dava a mão da mais nova em casamento antes da primogênita. E muitos pensam então que Jacó levou 14 anos para se casar com a sua amada Raquel, ou seja, 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Não, após o casamento de Lia, Jacó teve que esperar mais uma semana apenas para se casar finalmente com Raquel. Ele se casou assim que a semana de núpcias, que era comum naquela época, na tradição daquela época, terminou. Gênesis 29:27 diz: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Verso 28, concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Sim, Jacó teve que trabalhar por mais 7 anos por Raquel, embora ele já estivesse casado com ela. E a partir desses eventos começa uma grande crise na vida de Jacó e das suas 2 mulheres. Uma só já é difícil, imagina com 2 mulheres em casa. Deus viu que Lia, está na palavra, Deus viu que Lia era fecunda, era desprezada e a fez fecunda, diz a Bíblia, enquanto Raquel era estéril. A palavra hebraica para estéril é acará e qualifica as 3 matriarcas de Israel, Sara, Rebeca e Raquel, e que igualmente a Bíblia registra que eram mulheres formosas, bonitas de aparência. Mas pela ordem dos acontecimentos narrados na Bíblia, Lia deu à luz a 4 filhos, em uma rápida sucessão, Rubem, Simeão, Levi e Judá, e após o nascimento do 4º filho com Lia, Jacó enfrentou outro conflito em sua casa, os ciúmes. Repitam, ciúmes. Gênesis 30, versículo 1 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. O ciúmes, meu querido e minha querida, é uma questão muito comum entre pessoas que se amam, é algo normal, né? Porque o que é meu, mas com certeza necessita aqui de alguns esclarecimentos. Sentir ciúmes por si só não é sinal de pecado ou de problema. Mas o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor não se arde em ciúmes. Então, como eu disse antes, em outras palavras, a natureza humana ela foi corrompida pelo pecado, e o ser humano, que é naturalmente egoísta, e assim egoísmo é a base do pecado. E o problema do ser humano é o pecado, e os ciúmes, no aspecto negativo, reflete a realidade do pecado. Jacó estava em meio a um conflito que ele não sabia como lidar. Ele já não tinha mais controle sobre a situação de Raquel. E em vez dele responder à sua mulher no nível de dor e de sofrimento que ela estava passando ali naquele momento, ele tomou o pedido de Raquel ali, ou seja, dá-me filhos, senão morrerei, como uma acusação injusta. Afinal, o problema não era nele e sim nela. Ele se irritou e protestou assim: acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu de frutificar? Perceba a falta de sensibilidade desse homem em relação a uma mulher fragilizada, diante da impossibilidade aqui de realizar o sonho de toda mulher, que é se casar e gerar filhos, e no caso de Raquel isso não era possível porque ela é estéril. Sabe, talvez, e isso não está claro, Raquel deve ter entendido que ela estava
entendido que ela estava ali alegando que a sua falta de gravidez era um julgamento talvez do próprio Deus, e assumindo a sua realidade que ela não poderia conceber porque ela era estéril, assim como a sua sogra Sara havia feito no passado, Raquel ofereceu as suas servas Bila e Zilpa para o marido Jacó. Tanto Bila e Zilpa deram à luz a 2 filhos cada a Jacó. E a Bíblia registra ainda que Raquel alugou Jacó para Lia, em troca de algumas mandrágoras. Mandrágoras é uma planta lá do Oriente Médio, muito saborosa, enfim, e que Raquel sentia vontade de comer. Ela propôs a Lia, falando assim, né, que ela alugaria Jacó para Lia em troca de algumas mandrágoras. E assim Jacó coabitou com Lia, e esta lhe deu mais 2 filhos e uma filha. Mas finalmente o tempo de Raquel chegou. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Raquel e a ouviu, e a fez fecunda, e ela deu à luz a um filho ao qual pôs o nome de José. Então, avançando o tempo para ganhar tempo, Jacó, então, retorna para a terra dos seus pais. No caminho ele encontra e se reconcilia com seu irmão Esaú, e naquela mesma noite, Jacó luta com Deus no val do Jaboque até o amanhecer. Jacó agarra ali a Deus dizendo assim: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então Deus pergunta para ele assim: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Eu sou Jacó, eu sou mentiroso, eu sou o usurpador. Jacó reconhecia ali naquele momento seus erros e pecados com humildade, e por isso ele teve a sua vida transformada a partir daquele momento. Então Deus disse assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Deixa eu te falar uma coisa: a diferença entre o ontem e o hoje na sua vida é que o hoje você tem uma esperança que você não tinha ontem. No meio de 400 pessoas eu ouvi 3 améns. Eu vou repetir. Entre ontem e hoje, a diferença é que hoje você tem uma esperança que não tinha ontem. Jacó entrou no val do Jaboque à noite, cheio de problemas, dívidas, incertezas, e ali ele teve um encontro com Deus. Ele entrou ontem no vale como Jacó, lutou com persistência e saiu hoje como Israel. Aquele lugar Jacó chamou ali de Peniel, o lugar onde ele viu Deus face a face, e a sua vida foi transformada para sempre. Eu não sei aqui, mas se houver casamento passando pelo val de Jaboque, Deus vai fazer um rebuliço hoje, que nada será como ontem. Amém? Aleluia. Jacó ainda teve mais um filho com Raquel, cujo nascimento, diz a Bíblia aqui, foi penoso, em meio às dores do parto, a caminho lá da casa de Jacó. A parteira lhe fala no meio do nascimento que a criança era um menino. Raquel então olhou e o chamou de Benoni, ou Benoni, que significa porque morreu. Mas Jacó resolveu chamá-lo de Benjamim. E ali no meio do parto, como nós sabemos, a Bíblia diz, Raquel morre. Jacó teve ao todo 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. E é importante lembrar que dos 12 filhos, dos descendentes, dos filhos de Jacó descendem as 12 tribos de Israel, que levam o nome de 10 dos 12 filhos, e a porção que cabia a José foi dividida entre os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E a esterilidade no ciclo Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Raquel, e podemos até incluir Eucana e Ana, que é outra história que não vem ao caso agora, foram casos excepcionais, aonde o próprio Deus, dono da vida, interveio em favor desses casais e concedeu-lhes filhos para a glória dele. Nós poderíamos aqui ficar falando dessa história, dessa família por dia, mas meu tempo já acabou faz tempo, então fique em pé para você achar que já está acabando. Para concluir, eu quero voltar um pouco no relato bíblico em Gênesis 28:10, que diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. O nome Berseba significa poço de juramento, e originou de um pacto entre Abraão e Abimeleque, o rei de Gerar, conforme está lá em Gênesis 21:31. E nesse poço teve início a transformação da vida de Jacó. Então podemos chamar esse poço de lugar de novos recomeços. E aqui, para finalizar, eu uso as palavras lá do meu amigo pastor Luiz Carlos, onde ele diz que ao longo da nossa caminhada conjugal é comum nos depararmos com muitos erros e precipitações que geram prejuízos, não só a nós mesmos, mas a todos os que estão à nossa volta, como esposas e filhos, como consequência direta de nossas ações. Portanto, meus queridos,
A única forma de superar esse fluxo de desestruturação aqui, tragédias decorrentes aqui da nossa realidade atual, está na nossa capacidade de viver novos recomeços. Todos os dias nós nos deparamos aqui com os nossos Jacós, né? São maridos e esposas que não conseguem superar crises conjugais, pais reféns aqui da destruição dos seus filhos, mulheres que não conseguem engravidar, esposas que eventualmente não aceitam a posição de autoridade sacerdotal do seu marido, esposas que eventualmente aqui querem fazer o trabalho que cabe única e exclusivamente a Deus fazer, sabe? Casais que se mostram dispostos a vencer o mundo, mas perdem as batalhas dentro da própria casa. Queridos, o Senhor lhes chama hoje para um tempo de esvaziamento e rendição, como fez Jacó lá no Val de Jaboque. O Senhor te chama hoje para um novo ponto de partida, para mais curadora e transformadora caminhada na vida de vocês, que é o seu casamento. E de repente, hoje, Deus está lhe dando a oportunidade de viver em novos recomeços. Amém? Eu gostaria de pedir, se você quiser vir à frente, que eu quero orar por vocês. Nós vamos impor a mão em vocês. Talvez o seu casamento ele não esteja indo bem. Talvez o seu casamento esteja indo bem, mas falha em alguns pontos. Vem à frente que eu quero orar por você. Talvez aquele que porventura esteja atravessando o Val do Jaboque hoje, lutando com Deus, venha para frente para nós nos agarrarmos com eles aqui. Não vamos soltá-lo enquanto ele não nos abençoar. Aqueles que sonham com uma gestação, embora não haja nenhum veredito médico para esterilidade, venha para frente para nós orarmos por vocês. Aquele que enfrentaram aqui do passado um abandono parental, venha para frente, porque vocês têm um Deus. Você pode não ter o seu pai, você pode não ter a sua mãe aqui, mas você tem um Deus que está cuidando de vocês. Aqueles casais que estão enfrentando lutas dentro de casa, seja qual for ela, venha para frente aqui para nós orarmos por vocês, por paz e harmonia dentro da sua casa. Venha aqui à frente, aqui, ó, você que não tinha nada ontem, né? Venha aqui, hoje você tem uma esperança. Ontem você era Jacó, mas hoje você vai sair daqui como Israel, no nome de Jesus. Vem à frente. Quero chamar os pastores aqui para impor as mãos nos casais que estão aqui. Eu sei que tem casais que estão passando por problema que não estão aqui na frente, mas nós vamos orar agora por vocês. E vocês estão aí, recebam. Pai, eu quero nesse momento reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania sobre as nossas vidas. O Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para desfazer, o Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para construir, o Senhor é poderoso para restaurar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o céu se abra nesse momento sobre a vida desses casais corajosos que vieram aqui à frente. Deus, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo talvez suas falhas. Deus, no nome de Jesus, reconhecendo talvez um problema no seu relacionamento, mas no nome santo de Jesus, Pai, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo hoje seja como um bálsamo curador, seja um bálsamo que descerá sobre a vida dos Teus filhos, entrará nas suas casas e fará ser um reboliço naquele lugar, uma transformação, Deus, que eles jamais viveram na sua vida, não por essa oração, Deus, mas pela Tua única vontade sobre a vida nesses casais que hoje estão aqui à frente, Deus, pedindo, clamando por uma vida, por um novo recomeço nas suas histórias de vida. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos cura sobre ventres que estão fechados. Deus, nós liberamos cura sobre organismos aqui, Senhor, que estão por alguma coisa impedindo, Senhor, ali uma gestação. Deus, no nome de Jesus, nós liberamos aqui, Senhor, reconciliação, palavra de reconciliação sobre a vida dos Teus servos, casais que não vieram aqui à frente, Deus, mas que receba, Deus, essa palavra. Há um Deus que deseja reconciliação, no nome de Jesus, que hoje, ao chegar em suas casas, vocês toquem umbrals das suas portas, e antes de entrar, Senhor, para dentro dos seus lares, vocês declaram, como foi dito aqui na abertura desse culto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito, Senhor, contrário à Tua palavra na vida dos Teus filhos. Nós repreendemos, Senhor, espírito de divisão, espírito de doença. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, desses casais aqui à frente, Senhor, nas Tuas mãos, pedindo, Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor dê provisão, Senhor, a cada um deles, e que mais, Deus, derrame através do Teu Espírito Santo amor no coração dos Teus filhos. Deus, no nome de Jesus,
Ontem eles não tinham nada, hoje eles têm uma esperança de uma vida melhor na tua presença. Deus, no nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, crendo, Senhor, nos testemunhos que serão dados a partir de hoje na tua casa, em o nome de Jesus. E quem concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Denor, pastora Hilta. Eles sabem o carinho, o amor que nós temos por eles. Pastora Julieta, pastor Silvio que está em casa. Marjorie, até hoje, aonde nós estivermos, ela se refere à pastora Hilta como minha pastora. Até hoje. Ela não diz a pastora, ela fala a minha pastora. Então isso é um respeito que nós temos por vocês, um amor que nós temos por vocês. Deus nos levou para outros caminhos, mas como a senhora sempre diz, nós estamos passeando por aí, mas uma hora a gente volta para casa. Eu agradeço essa oportunidade desses 2 dias estarem ministrando a palavra aqui. Desculpa, eu grito muito mesmo, eu sou assim, não tem jeito. Os batistas são mais tranquilos, né? Eu sou batista também, eu fui batizado na Igreja Batista Asa Norte, tenho formação batista, mas essa minha caminhada me levou por tantos lugares maravilhosos, que eu vi o poder de Deus de tantas formas, né? E eu peguei esse cacoete de poder falar um pouquinho mais alto aí, enfim. Marjorie sempre fala, você grita demais, você fala demais. Mas eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, pela paciência, obrigado pela atenção de vocês, e que essa palavra ela possa encontrar no coração de vocês ninho, que ela possa frutificar e fortalecer e poder dar frutos no futuro. Amém? Deus abençoe vocês.